E eu creio que Deus vai nos pegar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Lucas capítulo 5, verso 3. E entrando num dos barcos, que era de Simão, Pedro, pediu que afastasse um pouco da terra, e assentando, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Pedro, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque tu mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam do outro lado, para que fossem ajudar, e foram, encheram ambos os barcos, de maneira tal, quase que iam a pique. Aleluia, bendito seja Deus. Irmãos, há uns 30, 40 anos atrás, o que era comum? Às vezes, os nossos pais, nossos avós, não tiveram a oportunidade que nós tivemos, de frequentar uma escola, de poder cursar uma faculdade. Então, talvez o máximo que eles tiveram foi o primeiro grau, o segundo grau. Mas o que era muito comum? Eles entravam numa fábrica, numa empresa, e eles ficavam 20, 30 anos e até aposentavam. Mas o tempo passou. O tempo passou. A luz veio para nós. Hoje, as empresas, na hora que avaliam um currículo, eles estão de olho na tua escolaridade, nos teus cursos, e até aproveitando a deixa, que você invista em você, que você adquira uma segunda língua. Uma vez eu falei assim: irmãos, você precisa fazer um segundo idioma. Pastor, eu sei falar português e língua estranha. Eu falei: não, tá bom, então pegue um inglês, um espanhol, um francês. Porque, irmãos, a cada dia que passa, está mais difícil. A exigência está crescendo demais. Hoje não basta você dizer que tem unção, você tem que conhecer a palavra. Para você falar da contemporaneidade de Israel, você tem que entender um pouquinho do grego, da onde que veio a Bíblia. Você tem que entender um pouco de tudo que está se passando. A pessoa que deseja, por exemplo, cantar, tem que saber usar o tal do diafragma, tem que saber entender, tem que aprender um instrumento. A pessoa que quer evangelizar, tem que entender de cultura urbana. Nós temos 4 missionários na Turquia. O pastor ficou morrendo de medo, irmãos. Se eles morrem lá, 40 mil pessoas morreram lá, irmãos. Então, aí eu vi alguns vídeos falando que eles mataram 14 missionários 2 semanas atrás. Irmãos, eles matam cristãos lá todo dia. Não foi agora que fizeram isso. O esporte preferido do Oriente é perseguir cristão. Então, o que nós precisamos a cada dia? Estarmos melhorando, caprichando. E Pedro, ele era um desses profissionais da pesca. Note que Pedro estava sozinho no barco, enquanto que o seu irmão
e Tiago estava com seu pai. Porque Pedro é dessa geração que acha que não precisa de ninguém, que não precisa de um pai, que não precisa de um pastor, que não precisa de uma paternidade, que ele acha que dá conta de si mesmo. E ele está sozinho no barco, está frustrado, porque na cabeça dele, poxa, eu sou tão capaz, eu sou tão inteligente, eu entendo de isca, eu entendo de vara, eu entendo de peixe, eu entendo de vento, eu entendo de lua, eu entendo. Mas eu estou aqui, estou costurando rede. Temos que nos profissionalizar, temos que melhorar. Só que nós nunca podemos esquecer, porque nós vamos ver daqui a pouco, que o problema não é que o rio não tinha peixe, é que Jesus não estava no barco. Os peixes sempre estiveram lá, só que a questão é se Jesus está com a gente. Porque você não precisa de uma oportunidade, o que você precisa é de um direcionamento do Pai. Então, uma orientação divina de Deus. Você não precisa ficar batendo em 100 portas. O que você precisa é ouvir a voz de Deus e bater na porta certa. Porque reino de Deus é conexões. Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Jesus, irmãos. Sozinhos não somos nada, não somos ninguém, não conseguimos nada. E Pedro está lá, frustrado, desanimado, porque queria insistir, que não precisava crescer, que não precisava melhorar, que tudo aquilo que ele tinha aprendido era o suficiente. E aí Jesus chega para ele: Pedro, vou usar o teu barco. Barco vazio, Pedro nem ligou. Agora, se o barco tivesse cheio, quem sabe Pedro não deixava Jesus entrar, porque é assim. Quando a nossa vida está abastada, quando a nossa vida está bem, a gente não quer ninguém metendo o bedelho. Por isso que às vezes Jesus, Ele permite certas circunstâncias, para a gente entender que sem Ele não somos nada, não somos ninguém. Jesus entra no barco, e Ele começa a pregar. E Pedro, costurando rede, desatento, não estava prestando, não estava muito afim. Afinal de contas, teve uma noite ruim. E eu não sei que teologia é essa, que se eu não estou bem, não vou na igreja. Se eu estou com algum problema, não quero ir na igreja. Não sei de onde que tiraram isso, que se eu estou enfrentando uma luta, a melhor coisa é eu ficar em casa. Eu não sei de onde que tiram isso. E Pedro estava desse jeito. De repente, Jesus percebe que a multidão aumentou. E Jesus não tinha um microfone desse top da galáxia, R$3.000. Jesus aproveita a oportunidade e fala assim: Pedro, sim, senhor, levanta a âncora e afasta o barco e entra no barco comigo. Porque Jesus nunca vai pedir nada para alguém desocupado. Se você é daquelas pessoas assim, que sempre está ocupada, e parece que sempre tem gente pedindo alguma coisa, é desse tipo de gente que Jesus gosta. Então, Pedro, levanta a âncora e afasta o barco da terra. E agora não tem como fugir. Você está aí no banco, você pode dar uma baixadinha, ver se o Corinthians ganhou, né? Ninguém está vendo.
Agora, se eu coloco você aqui, aí não tem pra onde correr, você tem que prestar atenção. E foi o que Jesus fez. O texto diz que Pedro levanta a âncora e afasta o barco. E aqui eu começo a pregar. Por que que estamos desatentos? Por que que estamos longe? Por que que a gente quer viver aquilo que os americanos estão vivendo e não estamos vivendo? Porque o nosso barco está muito perto da terra. E Deus nessa noite está falando para mim e para você, para a gente levantar essa âncora, gente, e nos afastar dessa terra um pouquinho. Estamos muito cheios disso e vazio disso. E a gente acha que tem que ouvir alguma coisa nova, irmãos. Em 2000, quando eu me converti, eu já ouvia dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Não é algo novo. Em 2000, eu já sabia que o templo do Espírito Santo é o habitar dentro de mim. Eu já sabia de tudo isso. Não é algo novo. Só que o nosso barco está muito perto da terra. A gente quer copiar a roupa do artista. A gente quer pegar o celular do artista. A gente quer viver o ritmo do mundo. E Deus não é contra. Até ontem fiz um devocional. Que bacana, irmãos. Trono ou autoridade? O que é que você quer? Faraó estava no trono, mas era José que tinha autoridade. Eli era o sacerdote, mas era o menino Samuel que tinha autoridade. Saul estava no trono, mas era Davi que tinha autoridade. Acabe estava no trono, mas era Elias que quando orava o fogo descia dos céus. Nabucodonosor estava no trono, mas era Daniel que revelava os sonhos do governante. Era César que era o imperador, mas foi Paulo que subiu até o terceiro céu. Herodes estava no trono, mas era Jesus que tinha toda a autoridade nos céus, debaixo da terra, cujo nome foi lhe dado, e esse nome é sobre todo nome. Aleluia, glória a Deus. Deus não é contra o trono, até porque Davi estava num trono. Hoje o meu Jesus, a cruz está vazia, mas Ele está sentado à destra do Pai. Deus não é contra trono. O problema é eu querer trono, eu querer púlpito. E quem tem altar não precisa de púlpito. Hoje uma irmã da igreja perdeu a sua sogrinha. E eu sempre fico olhando. Vocês viram, eu sempre gravo um videozinho no cemitério. Lugar mais rico da cidade. Ali tinha músicas que nunca saíram de um coração de alguém. Ali tem médicos que nunca operaram ninguém. Ali tem engenheiros que nunca construíram casa nenhuma. Porque ficaram esperando alguma coisa acontecer para viver os sonhos de Deus. O tempo passou, eles morreram, os seus sonhos também. Então, não é problema você almejar coisas grandes da parte de Deus, mas almeje a unção na tua vida, a autoridade na tua vida, aonde você for. Poxa vida, sempre vão falar mal de você, se acostume com isso. Mas, é Provérbios 6, é 6 ou 16, deixa eu ver. Coloca lá, Pedro, Provérbios 6, 6. Salmos, Provérbios. É 6,16.
6,16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina. Primeiro, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira, e aquele que semeia contenda entre irmãos. Sempre vai ter gente para falar mal de você, mas 6 coisas Deus odeia, e uma abomina: aquele que semeia intriga, confusão, empresta a boca para o Satanás. Então aqui Deus está falando: Pedro, se afasta da terra, Pedro. Pedro, você está muito ligado nas coisas desse mundo, Pedro. Há tempo para todas as coisas debaixo da terra. Só que a gente não tem tempo para orar, pegar a Bíblia, para dar uma analisada assim. Terça-feira e quinta estava chovendo, mas tinha um povo buscando a Deus aqui. Se você falar para mim que a chuva te impediu, só se você não tem carro. E os que têm carro, poxa vida, vou levar alguém no meu carro. Tal. Amigo, vamos para o culto, vamos aprender a palavra de Deus. Isso que o Jean falou bem rapidamente aqui, você precisa ver como que foi profundo aquela chuva, e nós debruçados em Coríntios 13 e Gálatas 6. Então, se você não tirar a tua âncora e se afastar da terra, Jesus vai até estar no barco, mas você vai estar preocupado com rede. Você vai estar preocupado em limpar a rede. Você vai estar frustrado. E não tem nada a ver com salvação. O sangue de Jesus está na tua vida. Na hora que a 7ª trombeta tocar, os alaridos soar, você vai subir com ele e vai participar das bodas do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Porque não é algo que eu fiz ou que você fez, mas é aquilo que ele fez. Louvado seja ele. Só que você não quer chegar diante dele, ele dá uma olhada assim para você e fala assim: poderia ter sido melhor. Já pensou, irmãos? Aquela sensação: poxa, por que eu não orei mais? Poxa, a época agora, se o mundo está no carnaval, eu quero estar no estival. Vou procurar alguma coisa, vou ativar a minha espiritualidade, alguma coisa eu vou fazer, alguma coisa eu vou bradar. Hoje à noite lá em Londrina, o pastor não cobrou esse ano inscrição. E eu na viagem com ele falei: pastor, quanto que ficou a conferência? Lima, R$18 mil. Olha só, irmãos. E eu falei: como que o senhor vai fazer? Lima, Deus vai prover. Porque, irmãos, entenda, coisa boa tem um custo, tem um preço. Então, só uma van, R$3 mil. E você trazer gente que carrega a arca, que carrega uma espiritualidade, não é em qualquer lugar. A Bíblia só fala de 48 profetas. Então, nós precisamos ser gente rara. Pedro, levanta a tua âncora, se afasta da terra, Pedro. Qual que é a tua âncora? É a cama? É muito sonolento você? Qual que é a tua cama? Não tem ânimo, não tem... Qual que é a tua âncora? Para que 2023 você venha viver o Salmo 23 na tua vida, você precisa levantar essa âncora, se afastar da terra e deixar que aquilo que o Cristo está pregando no barco venha fluir na sua vida. Aleluia.
E agora Pedro começa a dar atenção. Pedro começa a ouvir aquilo. Porque o reino de Deus é isso, Pedro. Porque o reino de Deus é aquilo. E Pedro foi absorvendo aquilo. Aí de repente, Jesus fala assim, Jesus acaba a mensagem. E ele fala assim, vamos para o mar aberto. Porque Jesus não quer que vivamos no raso. Jesus quer viver uma profundidade com você em nome de Jesus. Irmãos, decida-se definitivamente. Jesus quer me levar para o alto mar, para as profundidades. Se eu não estou vivendo o melhor de Deus, a culpa não é dele, a culpa é minha. Sou eu com a minha âncora, sou eu querendo que as águas batam nos meus tornozelos. Mas Deus quer águas, irmãos, profundas para a tua vida, aleluia. E eles vão para alto mar. E Jesus quieto. De repente Jesus, ô Pedro, joga a rede. Acho que Jesus testando ele, né? Vamos ver se ele aprendeu mesmo. Vamos ver se ele aprendeu. Joga a rede, Pedro. Aí Pedro olha para ele e fala assim, eu sei que não é no meio do dia que pesca. Aqui nem parece que tem cardume de peixe. Já joguei tarrafa, já joguei isso, já fiz tudo aquilo. Mas para provar para o Senhor que eu estou aprendendo. Por causa da tua palavra. Porque o que resolve a minha vida é a tua vida. É a palavra dele, irmãos. A palavra deles, quando ele fala, irmãos, é inconfundível, você tem certeza. E Pedro olha para ele, meu Deus, aqui não tem nada. E de repente ele joga aquela rede. E de repente, não sei quanto tempo levou, o Pedro sente um tranco. Porque, irmãos, e o que é isso, pastor? Deus quer devolver a alegria da tua frustração da noite anterior, em nome de Jesus, irmãos. Porque em algum momento, em alguma área da tua vida, você se frustrou, você desanimou, mas Deus, irmãos, quer que você sinta de novo o peso da alegria na tua vida, em nome de Jesus. E Pedro agora começa ali, aquela luta, e Jesus, irmão, não mete a mão na rede. Porque aquilo que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer, porque Deus só faz aquilo que eu não consigo fazer. Eu vir na igreja, eu abrir a Bíblia, eu ficar de joelho, eu buscar o Senhor, é eu que tenho que fazer. Não vai vir um anjo, você tem que... Não! E Pedro começa aquela guerra. E Jesus só olhando, vamos ver se ele aprendeu. Vamos ver se ele aprendeu. E Pedro começou a perceber que a rede ia arrebentar. E nessa hora a gente tem que tomar uma decisão. Porque tem gente que vai tentar pescar e não pega nada. E tem gente que vai pescar, a coisa está quase acontecendo, mas ele é egoísta. Ele quer tudo para ele, só ele quer se dar bem, só ele que quer comer bem, só ele que quer se vestir do melhor, não se preocupa com ninguém. De repente Pedro viu que a rede ia arrebentar, ele para um pouco, olha para a praia.
Ei, meus amigos, eu estou vivendo um novo tempo, e eu não quero ficar sozinho, porque é muito melhor 2 barcos cheios de peixe do que um barco vazio. Venham me ajudar. Deus vai te colocar na bênção, Deus vai te colocar na prosperidade. Mas nunca esqueça de se lembrar, porque tem um barquinho na praia. E o dono do barquinho, Grazi, quem sabe ele fala assim: nem no meu barquinho Jesus entrou. Não pesquei nada, estou na luta, na prova, e nem no meu barquinho Jesus entrou. Eu acho engraçado quando eu trago alguém aqui na igreja, e Deus começa a usar ele. Tem gente que fica naquela expectativa. De repente ele fala assim: Érica, você, a pessoa acha que é ela, mas não é o de trás. A pessoa já faz até assim com a mãozinha. E a pessoa se sente o pior do mundo. Deus fala com todo mundo, e parece que só não fala com ela. Então você, que está vivendo um tempo de bonança, de abastança, dá uma olhadinha lá na margem. Quem sabe tem alguém lá e você precisa chamar essa pessoa. Vem você também. Porque a bênção é para ser repartida. A bênção é para ser compartilhada. E o texto diz que aquele barco veio. E no primeiro momento, sem Jesus, só sujeira na rede. E agora, do jeito de Jesus, na hora de Jesus, 2 barcos cheios. O cardume vai chegar na sua vida, em nome de Jesus.